Tudo bem, pessoal? Aqui é Leonardo, canal Engrenagem Brasil, e vamos falar um pouquinho sobre vento. Nós ficamos de ver coeficientes de pressão e forma. Então, o que sugere os coeficientes de pressão e forma? A partir da pressão dinâmica de vento, que já foi dado para a gente, que a gente já viu como é que calcula, né? A gente pode subdividir a pressão do vento na direção do barlavento e do sotavento. Então, como é que o barlavento e o sotavento atuam na nossa estrutura? A norma ela divide em ventos a 0 graus e ventos a 90 graus. A 0 graus pegando perpendicularmente a direção longitudinal e a 90 graus pegando perpendicular à direção transversal da nossa estrutura. Ela subdivide da seguinte forma. Ela dá uns itens, né? C é a pressão do barlavento, né, para o alfa igual a 0, aí da área A1, A2, B1, B2 que são iguais, A3 e B3 que são iguais, e D, né, que é a sucção do vento na face oposta ao anteparo frontal, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Essa tabela aqui é dada pela norma e a gente primeiro tem que verificar a relação de altura e base. Então, se a altura dividido pela base for menor do que meio, eu vou entrar nessas duas primeiras colunas. Se tiver entre meio e 3 meios nas duas colunas seguintes, e se for maior, se for entre 3 meios e 6, né, eu entro nas duas últimas colunas. A seguir eu tenho que fazer a verificação do A com B. A é a distância frontal e B a longitudinal. Meus cálculos deram A sobre B igual a 3, né? O H sobre B deu meio, A sobre B 3, né? Então está aqui. Então quais os valores que eu tenho ali dos coeficientes de pressão e forma, CE? Então vou ter 0,7 para o C, que é da carga da pressão de vento, 70% vai para a frontal, menos 30% vai para o empuxo do sotavento no anteparo final, no ponto A e B, 80% vão puxar eles perpendicularmente à parede, e 0,4 eu venho aqui completando aqui, ó, os valores de A1, B1, A2, B2, A3, B3, D e C. Isso aqui são proporções de distribuição. Aqui nessa tabela fica faltando discriminar os valores de A3 e B3. Tá? Então, considerando que eu tenho um prédio longitudinal e que aqui, né, essa distância tracejada aqui, traço ponto, tá? Seja a mesma distância frontal do prédio, né? Então, o valor do meu A3 e B3, ele só vai existir para prédios cuja distância longitudinal seja maior do que a distância frontal. Tá? Se isso não for verdade, ele se enquadra aqui no caso do alfa igual a 90. No alfa igual a 90 eu tenho C1, D1, C2, D2, mas não tenho C3, D3, né? Tá? Então, o primeiro caso aqui, ó, é para o posicionamento do vento batendo perpendicular à distância longitudinal. Então, a norma diz o seguinte: o A3 e o B3 são de pressão para valores de A sobre B. A sobre B são as distâncias, né? A relação da distância frontal com a longitudinal. Vai ser igual a menos 2. Menos 2 para valores de A sobre B maior do que 2, né? Se a minha distância de A sobre B estiver variando entre 1 é esse pontinho aqui, né? 1 que significa dizer que a distância frontal é a mesma até o traço e ponto, né? Então, se a relação dos ângulos for 1, tá? Eu não tenho A3 sobre A3 e B3. Se a minha relação for maior do que 2,
o valor do meu A3 e B3 é igual a menos 2. Se essa relação tiver entre 1 e 2, aí a gente tem que fazer uma interpolação. Tá? Então, muita atenção com esses dois valores, o A3 e o B3. Tá? Se eu estou falando de coeficiente para telhado, aí eu posso ter telhado com duas águas. Tendo telhado com duas águas, eu tenho que fazer as mesmas verificações, H sobre B, para poder determinar o ângulo da inclinação do telhado, para eu poder achar os coeficientes de pressão e forma da subdivisão do meu telhado. O I e o J eles se enquadram da mesma situação da distância frontal lá. Os ventos de telhado são ventos de sucção, ou seja, a força do vento é de baixo para cima, né? Ela é tentando arrancar o telhado. Os valores negativos dizem isso aí pra gente, tá? Então, muita atenção com essa questão do sinal. Se for uma água só, os coeficientes de pressão e forma, H e L. Esse exercício é equivalente ao do último vídeo, para a gente poder ter um critério de comparação. Então, a parte inicial dos valores de cálculo dos coeficientes S3, galpão, né, 0,95, o vento inicial de projeto, V0, entra lá nas isopletas. Tá? Então, para os valores desses coeficientes, assista ao primeiro vídeo. No primeiro vídeo a gente mostra como é que a gente obtém todos esses coeficientes. Né? Terreno, fator topográfico, S1, D1, zona industrial. Aí a gente primeiro precisa da categoria, e dessa categoria a gente precisa da classe. Tendo a categoria e a classe, a gente pode tirar os coeficientes S2. Então, os coeficientes S2 eles têm variações de altura. Então, a gente vai ter que fazer para cada faixa de altura ou trecho de altura. Né? Então, os primeiros 5 metros, 0,76. De 5 a 10, 0,83. De 10 até o topo da estrutura, 0,88. Né? Se o prédio fosse maior, teríamos mais faixas. Procedimento padrão, igual a gente fez no coeficiente para achar o coeficiente de arrasto, né? Calculou-se o valor de VK a partir do V0 vezes S1 vezes S2, S3. Depois achamos a carga dinâmica, que pela expressão é a mesma, tá? E convertemos de Newton por metro quadrado para quilonewton por metro quadrado. Então, as alturas da minha estrutura, 11 metros, A 48, B 20 e o A e o B eles dependem da posição do vento. Então, definindo nossos coeficientes de pressão e forma, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a relação de H sobre B. Então, a altura do meu prédio é 11, minha base era 20. E o meu A sobre B, né, 48 sobre 20 deu 2,4. Agora eu posso voltar na minha tabela de coeficiente e forma e definir os valores dos coeficientes aqui descritos. Então, todos os valores são valores redutivos, né, da pressão de vento. Vamos olhar no alfa igual a 0, procurar os valores de A e B. Então, entrando na nossa tabela dos coeficientes de pressão e forma, meu HB tinha dado 0,55. Está bem entre 0,5 e 1,5, né? 0,55. E o valor de A sobre B tinha dado 2,4. Então, o valor de A1B1 menos 0,9. A2B2 menos 0,4. C mais 7 e D menos 0,3. Anotemos também os valores de alfa quando o vento bater a 90 graus. Então, está aqui, ó. 0,703, 0,909, 0,404. E como a minha distância, meu A, ele é maior do que 2 vezes o B, né? O B, 2 vezes o B seriam 40. Né? O valor dos meus coeficientes, o valor de A3, B3, aqui seriam 0,2. O mesmo eu fiz as anotações aqui para o alfa igual a 90 graus. Vocês reparem
que dentro da tabela tinha o coeficiente de valores de valores negativos. Por que eu não representei o sinal negativo aqui? Porque eu orientei os vetores, tá? Então, os valores de sentido de sinal positivo, eles estão entrando para a minha estrutura. E os de valores negativos estão saindo da estrutura. Então, como aqui está orientado, né, e eu deixei o sinal de lado, tá? Então, orientei os vetores positivos entrando na direção da estrutura, e os vetores negativos são os esforços de sucção, saindo. Mesmo vale para o alfa igual a 90. Fizemos as análises para o telhado. Era um telhado de 2 águas, então para o vento alfa igual a 90 graus. Fizemos a relação de H sobre B e pegamos a inclinação do telhado. Com essa relação, a gente pode entrar na tabela de telhado de 2 águas, 10 graus, H sobre B, 0,55, e obtivemos os valores dos coeficientes de pressão e forma para o telhado. Bom, esses valores não são os valores finais, né? Esse de coeficiente de pressão e forma. O valor final é o valor do meu Q vezes o meu coeficiente de pressão externa. Se a gente for reparar, na verdade, a expressão que é dado é Q vezes o coeficiente de pressão externa menos o interno. Nesse caso, eu estou considerando o meu coeficiente de pressão interno, né, estrutura estanque, coeficiente de pressão interno 0, para simplificar os cálculos. Mas, na verdade, a coeficiente de pressão da estrutura é o externo menos o interno, tá? Entre parênteses. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a carga que a gente calculou, Q, valor de Q, e vou multiplicar pelos coeficientes de pressão e forma por faixa. Então, aqui, ó, 0,5, para os primeiros 5 metros, 0,57. Se eu multiplicar 0,57 por 0,7, eu vou achar a pressão para a fachada frontal para os primeiros 5 metros. Depois 0,57 por 0,9 e assim sucessivamente. Tá? Faço para ambas as direções e para todas as elevações. Então eu acabo ficando com isso aqui, ó. Elevação até 5 metros. A minha distribuição de carga vai se dar dessa forma, em kN por metro quadrado. Se eu quiser a carga concentrada, basta eu multiplicar pela área da face, a área que a carga está sendo distribuída. Para alfa igual a 0, para alfa igual a 90. Depois disso eu vou fazer para as elevações de 5 a 10 metros. Vocês vejam que os valores mudam, né? Eles vão aumentando, porque o valor do Q vai aumentando. Mas o processo de cálculo é o mesmo. Eu pego o valor do meu Q e multiplico pelo meu coeficiente de pressão e forma para todos os lados. De 10 em diante. Tá? Então eu tenho as minhas faixas de pressão. E para o telhado, como o telhado só acontece na estrutura mais alta, eu vou utilizar como valor de carga Q o valor da nossa última faixa de cálculo, nosso último valor de carga, né? Não preciso fazer para as elevações mais baixas. Os coeficientes de telhado, tá? Eles são coeficientes negativos. Isso significa que é de dentro para fora, que eles estão sempre tentando arrancar o telhado. Então aqui está a nossa representação gráfica sem as cargas do telhado. Se eu tivesse posto as do telhado, a gente não ia conseguir ver a estrutura, o galpão, né? Então, para o alfa batendo a 0 graus, o meu bar lavento, né, ele vai em direção da entrada da estrutura. Temos os 3 níveis representados. O primeiro 5 metros, dos 5 aos 10, e o último metro aqui em roxo. E as laterais e o anteparo de fundo, né, são coeficientes de sucção. Então, os vetores atuam de dentro para fora da estrutura. Também respeitando os níveis de 0 a 5 metros, de 5 a 10 e o que sobrou. Então, ó, esse daqui
é a nossa distribuição utilizando coeficientes de pressão e forma. Eu tenho que fazer para alfa igual a 0 graus e depois para alfa igual a 90 graus. Elas não vão atuar concomitantemente na mesma combinação. Tem que fazer separadamente. Aqui nós temos um comparativo, o vento de arrasto e o coeficiente de pressão e forma. Vocês vejam que o coeficiente de arrasto, ele para alfa igual a 90 graus, ele joga a carga toda numa face só. Enquanto que o pressão e forma, ele distribui lateralmente. Além do coeficiente frontal, né, ele tem os laterais. Os laterais eles vão se anular, né? Um está para a direita e um está para a esquerda, no fim das contas eles se anulam. Mas a intenção de você utilizar o coeficiente de pressão e forma é justamente para você analisar individualmente as paredes, né? As estruturas em que essas cargas estão sendo aplicadas. Enquanto que se você utiliza o coeficiente de arrasto, você só está aplicando força em uma única direção. A vantagem de cada um, desvantagens. Coeficiente de pressão e forma, mais trabalhoso de fazer. Por outro lado, ele vai te dar uma segurança nas análises das paredes externas. Coeficiente de arrasto, ele é mais simples de fazer. Por outro lado, ele não te diz muito como a pressão interna e externa atua nas paredes laterais e muito menos no telhado, né? O coeficiente de arrasto é interessante para quando a análise que está sendo procurada é alguma análise de fundação. Tombamento, deslizamento de fundação. Então nós temos essas duas hipóteses aí da norma. Gostou do vídeo? Achou interessante? Deixa seu like, deixa seu joinha, compartilha aí.